Muito bem. Nada mais havendo, passa agora para a apresentação de projetos. Projeto de Lei 553 de 2014, que institui o município de Nepomuceno oficialmente a Semana do Incentivo ao Aleitamento Materno e dá outras providências. Projeto de Lei número 544 de 2014, que dispõe sobre a exigência do uso de calçamento permeável na construção de futuros loteamentos do condomínio, conjuntos habitacionais e forem implantados no município de Nepomuceno, dá outras providências. Projeto de resolução número 26, que concede revisão geral anual de reajuste dos subsídios dos agentes políticos do Poder Legislativo do município de Nepomuceno, dá outras providências. Projeto de resolução número 27, de 2014, que concede revisão geral anual do reajuste dos vencimentos do auxílio alimentação de pessoas do Poder Legislativo do município de Nepomuceno, dá outras providências. Passa agora para a ordem do dia. Projeto de Lei número 546 de 2014, que autoriza o pagamento de dívida ativa de principais da ação e pagamento de bens móveis e da outras providências. Esse projeto se encontra em segunda discussão e votação. Muito bem, projeto de Lei 546 de 2014, que autoriza o pagamento da dívida ativa dos principais através da ação e da pagamento de bens, de imóveis e outras providências, levo em segunda votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados. Se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado por um voto contrário, vereador Washington Corrêa Lima Neto. Passou agora para o projeto de lei número 549 de 2014, que declara utilidade pública, autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social à PAN, Associação de Proteção dos Animais de Nepomuceno, dá outras providências. Continua com o tempo nas comissões. Projeto de lei complementar número 149 de 2014, que regulamenta o parcelamento do solo rural para fins de chacramento, sítio, recreio, chácaras similares em Nepomuceno, dá outras providências. Pedido de tempo. Projeto de lei complementar número 150 de 2014, que altera a lei complementar número 131 de 27 de dezembro de 2012, dispõe sobre a instituição de cobranças de contribuição e custeio de serviços de iluminação pública do município de Nepomuceno, dá outras providências. Tempo também, senhor presidente. Tempo também. Projeto de lei complementar número 152 de 2014, que concede a revisão geral anual do reajuste dos vencimentos do auxílio alimentação, de outras providências de servidores públicos civis do município de Nepomuceno, dá outras providências. Ele foi... Então, parecer... Primeiro, nós vamos no parecer do projeto. Pedir à nossa secretária Liliane que faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei complementar 152/2014, de autoria do prefeito municipal Marcos Memento, o projeto de lei complementar objetiva conceder a revisão geral anual e reajuste dos vencimentos e auxílio alimentação dos servidores públicos civis do município de Nepomuceno e outras providências. O referido projeto de lei complementar vai a esta Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final para ser apreciado quanto aos seus aspectos constitucional, legal e jurídico, conforme previsto no artigo 37, primeiro do Regimento Interno. Constata-se que o projeto em tramitação nesta Casa Legislativa está de acordo com a Constituição Federal, uma vez que o artigo 37, inciso 10º da Lei Maior, estabelece que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada por lei específica, mas observada a iniciativa privativa, que no caso é do Executivo Municipal, sendo que a Lei Orgânica Municipal prescreve as mesmas disposições acima citadas, em seu artigo 81, inciso 10º. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, na consulta número 811.256, já se posicionou no sentido de que, no que se refere aos servidores públicos, cada órgão possui autonomia para dispor sobre a criação de cargos, organização em carreira e estabelecimento de remuneração, sempre realizado mediante lei específica de iniciativa privativa do chefe do respectivo poder. Portanto, o prefeito municipal é obrigado a encaminhar para esta Câmara Municipal todos os anos o projeto de revisão geral, porque é uma obrigação legal e constitucional, sendo assegurada, no mínimo, a reposição anual das perdas do valor monetário da moeda,
sob pena, inclusive, de incorrer em improbidade administrativa, artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal e artigo 81, inciso 10º da Lei Orgânica Municipal. Assim sendo, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei complementar número 152/2014, de 2 de maio de 2014, ficando a sua aprovação a critério do egrégio plenário, lembrando que o artigo 45 da Lei Orgânica Municipal prescreve que as leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem a sua maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal. Sala das Comissões, 2 de junho de 2014, relator Pedro Giovanni Militante, João Alfredo Guedes, Marcelo Augusto Vilas Boas Alves. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas, Tomada de Conta e Tributação. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei complementar número 152/2014, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre concede a revisão geral anual e reajuste dos vencimentos e auxílio alimentação dos servidores públicos civis do município de Nepomuceno e da outras providências. Em continuidade ao processo legislativo, foi a proposição encaminhada a esta Comissão de Orçamento, Finanças Públicas, Tomada de Conta e Tributação, para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico nos termos do regimento interno. Constata-se que a medida é de natureza legislativa e iniciativa do Executivo Municipal, em obediência aos ditames da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, estando ainda de acordo com o regimento interno, artigo 45, estando dessa forma em condições de ser aprovado no que diz respeito aos aspectos que cumpra esta comissão analisar, conforme determina o parágrafo único do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal, não será admitido aumento da despesa nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito municipal. Portanto, cabe a nós, vereadores, aprovar este projeto, pois não temos autonomia jurídica para alterar o reajuste dos servidores públicos municipais. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei complementar número 152/2014. É nosso parecer, Cláudia Andrade Pedroso, César Ezequiel e Washington Correia Lima Neto, a favor com emenda. Muito bem, coloco então os pareceres do projeto 152. Os pareceres favoráveis, coloco os pareceres em votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados. Se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa nos pareceres. Agora, levo os pareceres nas emendas do vereador Washington Correia Lima Neto. Só queria explicar que houve uma correção nas emendas aí. Está com você as novas? Não. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final sobre as emendas modificativas ao projeto de lei complementar número 152, de 2 de maio de 2014, que altera os artigos 1º, 3º, 5º e 7º. O vereador Washington Correia Lima Neto apresentou emendas propondo alterações nos artigos 1º, 3º, 5º e 7º do projeto de lei complementar número 152/2014, que concede revisão geral anual e reajuste dos vencimentos e auxílio alimentação dos servidores públicos civis do município de Nepomuceno e da outras providências. As referidas emendas foram apresentadas sem justificativa, mas dentro do prazo regimental, ou seja, antes da primeira votação. Enviaram a esta Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final para serem apreciadas quanto a seus aspectos constitucional, legal e jurídico, conforme previsto no artigo 37, primeiro do regimento interno. Analisando as proposições do ilustre vereador, a comissão chegou à conclusão de que as mesmas têm o objetivo apenas de elevar os índices aplicados no projeto de lei complementar 152/2014, apresentado pelo Executivo Municipal, tanto com relação ao índice da inflação que se aplica na revisão geral anual, quanto com relação ao reajuste real. No artigo 1º, a emenda pretende elevar o índice de 5,62% percentuais para 9,62 percentuais. No artigo 3, pretende elevar o índice 2,70 percentuais para 5,40 pontos percentuais. No artigo 5º, pretende elevar o índice 5,62 percentuais para 9,62 percentuais. E no artigo 7º, pretende elevar o valor de auxílio alimentação de R$ 80 para R$ 160. Portanto, caso as referidas emendas fossem aprovadas pelo plenário desta Casa Legislativa, ficaria caracterizado o aumento de despesa a ser suportado pelo Executivo em razão da elevação dos índices, conforme acima demonstrado.
Ocorre que a Lei Orgânica do Município de Nepomuceno, em seu artigo 46, parágrafo único, acompanhando a Constituição Federal, artigo 63, inciso 1º, e a Constituição do Estado de Minas Gerais, artigo 68, inciso 1º, prescreve que não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito municipal, sendo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também já afirmou o entendimento segundo o qual é permitido a parlamentares apresentar emendas ao projeto de iniciativa do Executivo, desde que não gerem aumento de despesa. É importante ressaltar que a comissão detectou um erro material nas emendas aos artigos 3º e 5º, porque, além do aumento do índice, consta o restante da redação como se fosse do artigo 1º. Assim sendo, as emendas estão em condições de serem levadas à egrégia apreciação do plenário, mas esta comissão recomenda a rejeição das mesmas em razão das flagrantes inconstitucionalidade e ilegalidade. Sala das Comissões, 9 de junho de 2014, relator Pedro Giovanni Militani, membros João Alfredo Guedes e Marcelo Augusto Vilas Boas Alves. Parecer da Comissão de Obras, Bens, Serviços Públicos e Servidores Públicos Municipais sobre as emendas modificativas ao projeto de lei complementar número 152, de 2 de maio de 2014, que altera os artigos 1º, 3º, 5º e 7º. O presente parecer tem por objeto as emendas de autoria do vereador Washington Correia Lima Neto ao projeto de lei complementar 152/2014, que pretendem aumentar os índices de revisão geral anual e reajuste real do auxílio alimentação dos vencimentos dos servidores públicos civis do município de Nepomuceno. A referida proposição foi encaminhada a esta Comissão de Obras, Bens, Serviços Públicos e Servidores Públicos Municipais para análise dos aspectos a ela relacionados nos termos do artigo 39, 1º do Regimento Interno. Constata-se que a medida é de natureza legislativa de iniciativa de um vereador que tem competência para propor as emendas em obediência aos ditames da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, estando dessa forma em condições de serem votadas no que diz respeito aos aspectos que cumpre esta comissão analisar, ou seja, no conteúdo relacionado à obra, bens, serviços públicos e servidores públicos. Apesar das emendas estarem em condições de serem apreciadas pelo plenário, essa comissão entende que, quanto ao mérito, as mesmas são ilegais, porque nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito municipal, como é o caso do projeto de lei complementar número 152/2014, o vereador pode até apresentar emendas, mas desde que não gerem aumento de despesas para o executivo. Assim sendo, esta comissão entende que as emendas devem ser levadas à apreciação do plenário, mas manifestando desde já pela rejeição das mesmas em razão de serem contrárias à lei orgânica deste município. É nosso parecer. Sala das Comissões, 9 de junho de 2014, vereador Éder Rodrigo Corrêa do Nascimento, Luciano Alexandre Moraes, José Rodrigues Avelino. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas, Tomadas de Conta e Tributação sobre a emenda modificativa proposta ao projeto de lei complementar 152, de 12 de maio de 2014, de autoria do vereador Washington Correia Lima Neto. Analisando a referida emenda, a comissão entende que a emenda 3 está em desacordo com o artigo 63 da Constituição Federal, que diz: não será admitido aumento da despesa prevista, parágrafo 1º, nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no artigo 66, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Este artigo 166, parágrafo 3º e 4º, trata da Lei Orçamentária Anual e Lei de Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, manifestamos-nos contrariamente à aprovação da referida emenda proposta pelo vereador Washington Correia Lima Neto. Em nosso parecer, Sala das Comissões, Cláudio Andrade Pedroso e Júlio César Ezequiel. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas, Tomadas de Conta e Tributação sobre a emenda modificativa número 2, que está em... sobre a emenda modificativa ao projeto de lei complementar 152, de 2 de maio de 2014, de autoria do vereador Washington Correia Lima Neto. Analisando a referida emenda, a comissão entende que a emenda 2 está em desacordo com o artigo 63 da Constituição Federal, que diz: não será admitido aumento da despesa prevista, parágrafo 1, nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado ou disposto no artigo 66, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Este artigo 166, parágrafo 3º e 4º, trata da Lei Orçamentária Anual e Lei de Diretrizes Orçamentárias. Desta forma, manifestamos contrariamente a aprovação da referida emenda proposta pelo vereador Washington Correia Lima Neto. Em nosso parecer, Cláudio Andrade Pedroso e Júlio César Ezequiel. De autoria do vereador Washington Correia Lima Neto, analisando a referida emenda, a comissão entende que a emenda número 3 está em desacordo com o artigo 63
de Constituição, número 1, da Constituição Federal, que diz: não será admitido aumento da despesa prevista, parágrafo 1º, nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvando o disposto no artigo 166, parágrafo 3º e 4º. Este artigo 166, parágrafo 3º e 4º, trata da Lei Orçamentária Anual e Lei de Diretrizes Orçamentárias. Desta forma, manifestamos contrariamente a aprovação da referida emenda, proposta pelo vereador Washington Coelho Neto, nosso parecer Cláudio Andrade Pedroso e Lucélia Ezequiel. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas, Tomada de Conta e Tributação sobre a emenda modificativa proposta ao projeto de lei complementar 152, de 12 de maio de 2014, de autoria do vereador Washington Correia Neto. Analisando a referida emenda, a comissão entende que a emenda 4 está em desacordo com o artigo 63 da Constituição Federal, que diz: não será admitido aumento da despesa prevista, parágrafo 1º, nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no artigo 66, parágrafo 3º e 4º. Este artigo 66, parágrafo 3º e 4º, trata da Lei Orçamentária Anual e Lei de Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, manifestamos contrariamente a aprovação da referida emenda, proposta pelo vereador Washington Correia Neto, é nosso parecer Cláudio Andrade Pedroso e Júlio César Ezequiel. Muito bem, lembrando, vocês, os novos vereadores, prestarem atenção, nós tivemos ali os pareceres da Comissão de Orçamento e de Obras Públicas e da Comissão de Constituição e Justiça. Os pareceres, o parecer é um parecer dando um parecer em todas as emendas. Na comissão do vereador Cláudio Andrade Pedroso, que é de orçamento e tomadas de preço, ele fez um parecer para cada emenda. Todos os pareceres das emendas, os pareceres favoráveis, a tramitação do processo. Então, eu vou levar agora, todos os pareceres foram favoráveis à tramitação do projeto, e nós vamos levar agora o parecer de orçamento e tomada de orçamento, nós vamos levar primeiro em votação. Só pediria, senhor presidente, seguindo aí o regimento, que Vossa Excelência colocasse a priori em discussão. É discussão e votação. Colocar só Muito bem, nós vamos levar primeiro o parecer da Comissão de Obras, Bens e Serviços Públicas, a emenda modificativa. Muito bem, nós vamos levar em discussão o parecer das emendas primeiro. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. O que se passa na questão é uma viseira que constantemente as pessoas pensam que podem colocar no Poder Legislativo. Pretendem que o Poder Legislativo enxergue com dois tapumes em suas vistas. Isso é facilmente notado porque, se a votação fosse plebiscitária, que é o caso aqui dos autos, você vota a favor ou contra o projeto. Então, seria possível que essa casa diminuísse a alíquota proposta pelo Executivo Municipal? Não. Pelo raciocínio aqui externado, não. Então, o que diz? Eu, quando estava ouvindo o ilustre presidente do sindicato, eu entendi, naquele momento, que já havia sedimentado um entendimento nesse sentido, quando ele citou o artigo 46 da Lei Orgânica do Município. Eu vi que já havia uma pacificação, não sei se conjuntamente com o Executivo, ou se foi obra só dos integrantes desta casa, e os pareceres todos seguiram essa ordem
de vez em quando alternando com a citação da Constituição da República. Mas a lei é muito clara e os entendimentos hoje, inclusive os senhores, todos hoje, têm acesso aos meios de comunicação. Quando a Presidência da República desce o projeto de lei do salário mínimo, várias emendas substitutivas são apresentadas alterando o valor do salário mínimo. É justamente a época que essas emendas dos deputados são aprovadas. É aquela compra, é aquela distribuição de benefícios para manter o salário mínimo estagnado junto com a nação brasileira. Então, essa história, é necessário que se tire a viseira do poder legislativo, porque nenhuma votação nessa casa é plebiscitária, sim ou não. Aqui, o que diz, apesar dos entendimentos retrógrados, antiquíssimos, que muitas vezes ainda se manifestam, são viúvas do ato institucional número 5, que ainda circulam como fantasma no seio do Estado Social e Democrático de Direito, não são permitidas aumento de despesa nos projetos de iniciativa exclusiva do Ministério do Poder Executivo. A partir do momento em que ele tem a iniciativa de mandar o projeto de lei, e se existe previsão orçamentária que foi defendida aqui pelo ilustre presidente do sindicato, que o aumento de 10% chegaria ao limite de 52% do orçamento, totalmente tolerável. Estaria dentro da faixa das possibilidades. Seria inconstitucional uma proposta de lei que ultrapassasse o limite dos 60% previsto em lei federal, que é para o pagamento do pessoal. No caso, em Testília, no caso que ora se discute, nós estamos somando uma perda salarial referente ao salário mínimo de mais de 80%. E no caso da infração, que não é real, que é essa infração lançada pelo Planalto, que é feita para enganar bobo, que segundo eles é de 20%, nós estamos tomando em mais de 20%. Na infração deles, que eles juntam lá naqueles grupinhos e vão fazer o cálculo da nossa infração. Eles falam que a infração deu 1,5%, 2,5%. Mas isso é porque eles não frequentam o supermercado. Eles não sabem o custo de vida. Porque existe 200 milhões de capachos neste país que estão aí para pagar impostos e sem a possibilidade de receberem salário digno. Onde está escrito na lei orgânica do município que o projeto de lei é plebiscitário? Plebiscitário é sim ou não. Você vota a favor do que ele manda ou você não vota a favor do que ele manda? Então, para que existe o poder legislativo? Me perdoem a expressão. O poder legislativo não é vaca de presépio. É infamante o aumento de salário que o executivo manda através dessa mensagem para a Câmara Municipal de Nepomuceno.
esse aumento, ora proposto, ele não diminui nem em 10% a perda salarial do servidor público de Nepomuceno. Respeito os pareceres de Vossas Excelências, apesar de entendê-lo retrógrado, apesar de entendê-lo que ele ainda traz em si o espírito de 64, quando existia um Congresso Nacional para o faz de conta. Lamentavelmente, eu já sabia da derrota das minhas emendas, da minha não, das emendas do povo. E quando o ilustre presidente do sindicato se manifestou, eu me lembrei do quórum da última Assembleia, isso foi 38-12. Mesmo num contingente de 50, que eu acredito que a 40 deve ser cargo comissionado, que vieram aqui representar o Executivo, no universo de 800 servidores públicos, isso não tem representatividade nenhuma. Pelo que me autoriza a apresentação das emendas, porque eu sei o espírito do terrorismo, eu sei o espírito das ameaças que reinam nesta administração. Eu quero deixar consignado que hoje se falou muito da função, da missão de um vereador. Então, é sobre esse ângulo que eu pergunto às Vossas Excelências: é justo o servidor do município de Nepomuceno, com previsão orçamentária, no orçamento que os senhores votaram, existe... Eu votei, não. Eu perdi na emenda, eu queria aumentar. No orçamento que os senhores aprovaram, que esta casa aprovou, porque a partir do momento que essa casa aprova, ela é aprovada pela casa. Existe a possibilidade do servidor público ganhar mais, porque está no orçamento. Essa lei não foi da minha iniciativa. Haja vista que os senhores devem estar cansados de assistirem no Jornal Nacional, no Jornal da Band, no Jornal da Record, quando os parlamentares que os senhores visitaram em Brasília apresentam emenda substitutiva sobre o salário mínimo. Então, este é o poder legislativo moderno, que representa o povo e as categorias que formam a comunidade. Quero deixar registrado para a história esse meu posicionamento e o meu lamento de informar ao servidor público que, mesmo sozinho, continuarei lutando pela dignidade, por uma melhor colocação de todo servidor desse município. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Luciano Moraes. Lembrando que essa discussão é a respeito dos pareceres das comissões. Nós não votamos, até o momento nós não votamos nessa casa a emenda. Então, eu gostaria de deixar claro isso. Com a palavra, vereador Luciano Moraes. Com relação às próprias emendas que foi elaborada pelo nobre vereador, eu, como vereador e também funcionário público, aqui somos 4, e fiz a questão de acompanhar todas as assembleias do sindicato. Eu teria aqui imenso prazer em votar uma emenda aqui
não só de 10%, não só de 15%, mas, se possível, de 20%, de 50% ao funcionário público. Só que é uma coisa que é inconstitucional. Isso aí a gente está cansado de saber, que o vereador não tem o poder de elaborar emendas que gera gasto. Isso aí todo mundo está sabendo. Gente, é lei, está na lei. Agora, admirando a infinita inteligência do nobre vereador, essa reunião é gravada. E hoje temos a companhia aqui da TV Nepomuceno. Ela está sendo filmada. Essas emendas elaboradas pelo vereador, que é um advogado, se ele falou com todas as certezas, todas as letras, que tem a possibilidade, vamos aprovar essas emendas. Se o prefeito vetar esse projeto, está aqui, ó, registrado para todos os funcionários, que foi vetado por causa das emendas do vereador Washington Correia Lima. Então, é isso que eu penso aqui agora. E é o que eu tenho a falar, senhor presidente. Muito bem, com a palavra, vereador Pedro Giovanni Militano. Senhor presidente, primeiramente, boa noite a todos, povo de casa. Colocação do vereador, as suas emendas. Primeiramente, dizer que nas reuniões que nós participamos, como eu, Luciano, e como funcionários, a reunião foi bem transparente, né? Eu não vi, não sei se o Luciano viu, o cargo de comissão, Luciano. Eu não vi, eu vi funcionários mesmo, né? Mas se pedir a tribuna, Sérgio, às vezes seria bom ainda. Mas eu estou ouvindo. E dentro da questão colocada aí pelo vereador Washington, aí dizendo a questão do presidente do sindicato, ele fez o papel dele, o que falta é a união dos funcionários, o que falta, na verdade, é isso, né? A gente viu claramente na última reunião da Assembleia que falta é a união dos funcionários. E falta uma discussão aberta também, sem vir com um discurso já preparado politicamente, que a gente vê muito isso no Brasil, né? As pessoas já vêm armadas, preparadas, né? Ao invés de vir aberto à discussão. Falta muito isso nesse país, né? Mas a gente, a longo prazo, ao andar dessa caminhada, a gente vai aprendendo isso. Se Deus quiser, um dia a gente vai ter uma discussão mais democrática, sem partidarismo, sem direção. Se Deus quiser, eu acredito muito nisso, né? Que tem o caminho do meio, o caminho da discussão. Agora, com relação às emendas, ora, é inconstitucional, né? Diz o vereador que é retrógrado. Mas espera aí, quando for para o lado do prefeito também vai ser retrógrado? Quando chegar uma situação, projeto qual, por exemplo, nós já fizemos emenda aqui de projetos do prefeito, que a gente achou alguma coisa ilegal, será que se a gente, né, utilizar, aí vai ter que utilizar a lei contra ele? É isso que eu acho interessante. A lei se usa para todo mundo. O dever nosso nessa casa é esse, a gente tem lei orgânica e a Constituição Federal. Então não é ser retrógrado, é seguir a lei. Agora, eu não sou professor de história, e o vereador, numa coisa, ele tem razão, que o legislativo, né, fica preso a muitos projetos que é privativo ao executivo. Verdade, eu não sou professor de história, mas isso se iniciou lá na Constituição Federal, quando Tancredo Neves e Ulisses Guimarães lutaram pelas diretas, mas naquele momento eles entenderam que ia para o parlamentarismo, que não ia sair de uma ditadura e iria para a democracia direto. Eles entenderam dessa forma, e o Ulisses Guimarães, juntamente com muitos dos deputados lá naquela casa, eles fizeram a Constituição preparado para um parlamentarismo, não para uma democracia. Eu também vejo isso na lei. A lei nos coíbe de muita coisa. A gente fica muito amarrado. Você vê, o vereador tem que fazer um projeto, se ele quiser fazer um projeto, ele tem que fazer um projeto que não tem valores. Aonde você vai fazer um projeto que não tem gasto? E aí eu vou contra a lei, eu vou explicar para o Código que eu não vou contra a lei também. Daqui a pouco eu peço a explanação do Dr. Hermes, nosso jurídico, né, advogado dessa casa. Eu vou colocar essa situação para ele.
Nós aqui nessa casa não sentiria o prazer, não seria uma grande média para os funcionários a gente votar na emenda? Ótimo! Politicamente, estamos bem demais. Né? Mas aí nós vamos agir dessa forma e outra situação, aí nós vamos pela lei. Na situação ao contrária, se desse um projeto executivo aqui, opa, peraí, está fora da lei aqui. Aí nós vamos exigir, está fora da lei aqui. É isso? Eu não vejo dessa forma. Eu vou tentar, como vereador, sabe, baseado nisso aqui, ó, que a gente tem, que é o livro nosso, né, baseado no meu bom senso sempre, eu vou tentar dessa forma. Se as pessoas lá na frente achar que não deve votar, você entendeu? Eu vou seguir dessa forma, do meu jeito, sempre para discussão. É assim que eu imagino as coisas. Eu participei das reuniões, que vi nas reuniões e falei de peito aberto, não me omiti. Quisesse questionar o que quisesse, aí colocar, como eu coloquei aqui, quando o projeto chegou nessa casa, eu coloquei pedido de tempo, primeira coisa, por quê? Justamente em favor da discussão do sindicato com os funcionários. Se eu tivesse mal intencionado, opa, vamos votar isso logo, nós estamos tudo gravitando em volta do executivo, nossa, vamos votar isso correndo. Mas não. Pediu alguns companheiros aqui para que pedisse tempo. E falei até com o presidente, quando o presidente esteve aqui, se fosse necessário, se a maior parte dos funcionários não quisesse, porque aí eu fico tranquilo. A gente não votaria esse projeto. Agora, tem outra questão, senhor presidente, senhores vereadores, que eu vou colocar. Hoje nós poderíamos aqui, como eu disse, vamos ficar bem com o funcionarismo e vamos votar a favor da emenda do vereador. Mas aí eu peço a explanação do doutor Hermes. Eu não vou falar de leis, que tudo aí foi já colocado, né, pelas comissões, através de estudo nosso, enfim, perda de tempo nosso, que a gente fica a semana toda aí, né, estudando aí, e eu perdo de tempo, às vezes eu penso. Mas eu vou colocar para ele qual que é o caminho hoje, se nós votarmos a favor da emenda do vereador, né? Como funciona, só para quem está em casa, para os funcionários, né? Entender como que funciona a coisa, visto que, eu não vou citar aqui os artigos, a quantidade de artigos que é contra essa questão da emenda, eu não vou. Mas aí eu quero que o senhor coloque, né, o que aconteceria. Mais ou menos, assim, basicamente, eu vou falar da minha forma, não, né, de leigo jurídico, eu vou falar da minha forma, seria o seguinte: ok, ficamos bonitos na praça, com os funcionários. O prefeito veta, nós insistimos de novo. Beleza. O prefeito entra com uma ação inconstitucional depois. Né? Aqui eu tenho até consulta aqui, ó, do TJ de Minas Gerais, a respeito do assunto. Aí ele vai entrar, o que vai acontecer? Além da demora, e aí os funcionários tudo sem receber o aumento. Além da demora, para depois, no final, o doutor Hermes vai falar se eu estou enganado com isso, depois, no final, a gente saber que vai seguir a lei, lógico, a justiça vai seguir a lei e não vai ter o aumento. Pior ainda para o funcionário o ano que vem, que aí já não tem nem essa mixaria que eles entendem ser 6%, né? E aí vai remar de novo o ano que vem. Então, eu estou prejudicando quem? Penso eu que estou prejudicando o funcionário. Então, eu queria, por gentileza, a sua explanação, doutor Hermes. Muito bem colocado, vereador Giovanni. Essa casa, ela não tem o posicionamento, como se diz aí, dos quatro cantos. Nós vetamos aqui uma emenda do prefeito, né? Nós votamos contrário ao veto do prefeito. Então, mostra o posicionamento dessa casa. Com a palavra, o nosso assessor, doutor Emerson. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora, egrégio plenário, senhoras e senhores. Com relação ao questionamento do ilustre vereador Pedro Giovanni, eu vou ser bem sucinto, falar de forma bem simples, porque nós temos também internautas assistindo que
questões jurídicas são muito complexas, mas essa questão é muito simples e com simplicidade deve ser colocada aqui. Ocorre o seguinte, quanto ao processo legislativo aqui, caso, o questionamento do Giovanni foi o seguinte, caso as emendas do nobre vereador Dr. Washington sejam aprovadas e incorporadas ao projeto, eu acredito que fatalmente irão ser vetadas pelo prefeito municipal. Por quê? Porque, ao contrário do que foi dito aqui, essas disposições constitucionais e esses entendimentos, uma jurisprudência pacífica, inclusive do Supremo Tribunal Federal, são decisões, ao contrário do que foi dito, baseadas na Constituição Cidadã de 1988, e não na época da ditadura militar. Então, são decisões recentes e é uma questão que dispensa até maiores indagações e discussões. Por quê? Porque a Constituição Federal é muito clara, a Constituição do Estado de Minas Gerais recepcionou essa disposição constitucional e a lei orgânica do município, a mesma coisa. Então, todo projeto de iniciativa exclusiva do prefeito municipal, o Poder Legislativo, podemos até dizer, infelizmente, mas é uma prescrição constitucional, o Poder Legislativo não pode apresentar emenda que aumente despesa, que gere despesa a ser paga pelo Executivo. Isso é muito claro. Não tem mais discussão com relação a isso. Como a gente sempre fala, salvo o melhor juízo. Se o ilustre vereador que propôs as emendas demonstrar para nós aqui, trouxer à discussão dessa casa uma posição recente do Supremo Tribunal Federal, ou Tribunal de Justiça de Minas, ou Tribunal de Contas de qualquer estado, nós estamos abertos aqui a discutir sobre isso e até reconsiderar qualquer posicionamento. Mas, no meu entendimento, realmente, se forem aprovadas as emendas, o prefeito vai vetar. E se voltar o veto para a Câmara e for rejeitado, fatalmente o prefeito vai propor uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar. Porque o juiz vai conceder fatalmente a liminar. Por quê? Porque é uma coisa muito clara. Ele vai conceder porque se o município for ter que pagar esse reajuste nos índices apresentados pelas emendas, que eventualmente forem aprovadas, e depois isso já vai cair nas contas ou no bolso do servidor público. Para chegar no final de uma ação de inconstitucionalidade, pode durar aí 1 ano, 2 anos, e depois essa ação é julgada procedente e declarar inconstitucional a lei com a emenda, esse servidor vai ter que devolver o dinheiro para o município. E não adianta falar que, mas eu já recebi, agora não devolvo mais, porque a culpa não foi... Não existe isso. Não existe o princípio da autotutela do Estado, isso é obrigatório. Se ficar lá na frente, a Justiça declarar inconstitucionalidade, se um servidor receber algum dinheiro, ele vai ter que devolver para o cofre público. Ainda que seja de forma parcelada, então realmente vai gerar um problema muito sério. Então, essas são as questões relacionadas ao processo legislativo que Vossa Excelência pediu para esclarecer. Porque essa questão fere o princípio da independência dos poderes. Está na Constituição. Exceto as leis orçamentárias, assim mesmo em certos casos, que o Legislativo, o Congresso Nacional, Assembleias, a Câmara pode apresentar uma emenda aumentando alguma despesa, nesse caso específico que está sendo discutido nessa casa hoje, impossível. Esse é o meu entendimento. Obrigado. Só isso, senhor presidente. Muito bem, então. Nós vamos levar, então, os pareceres que foi pela reprovação
tanto da Comissão de Obras, Bens, Serviços Públicos e Servidores Municipais, pela comissão, assim sendo a comissão, as comissões manifesta desde já pela rejeição das mesmas, tanto na comissão dos pareceres da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tomada de Preços, tanto quanto a Comissão de Obras, Bens e Serviços, e tanto quanto o parecer na Comissão de Constituição e Justiça, pedindo, recomendando a rejeição das mesmas dessa casa. Então, nesse momento, nós vamos levar os pareceres que diz respeito à rejeição dos pareceres nas comissões. Nós não estamos levando a emenda ainda, nós estamos levando somente a apreciação do plenário no que diz respeito às três comissões dos pareceres. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados, que forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes desta casa, no que diz respeito aos pareceres. Agora, levo em votação e discussão as emendas. Primeira emenda, no que diz respeito à emenda do vereador modificativa ao projeto de lei complementar número 152, do dia 12 de maio de 2014, levo a emenda do vereador Washington Corrêa Lima Neto, a emenda no artigo 1º. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados, se forem contra, levante-se e manifeste. Pela rejeição, com 6 votos contrários, 6 votos contrários contra 3 votos a favor da emenda. Muito bem. Anotado. Gostaria de... Emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 152, ao artigo 3º. Levo a emenda modificativa ao artigo 3º em votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados. Se forem contra, levante-se e manifeste. Rejeitado, então, a emenda do vereador por 7 votos a 3. Levo agora a terceira emenda modificativa ao projeto de lei número 152, ao artigo 5º. Só tem 10 vereadores. Foi 6, vereador. Foi na... Não vota? É 6-3. 6-3, vereador. Muito bem. Muito bem. A primeira foi 6-3 e a segunda foi 7-3. 7-2. A emenda modificativa do projeto de lei complementar número 152 ao artigo 5º. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados. Se forem contra, levante-se e manifeste. Rejeitado por 6 votos a 3 contrário. Quarta emenda ao artigo 7 da emenda modificativa do projeto de lei complementar 152, aqueles que forem a favor da emenda na mudança do artigo 7, permaneçam sentados, se forem contra, levante-se e manifeste. Então, reprovada as emendas por 6-3. A emenda. Muito bem. Palavras, presidente. Justificar meu voto. Com a palavra, vereador Washington. Como disse Pablo Lucas Verdu, a interpretação da Constituição é imprescindível, porquanto antecede a própria aplicação das normas fundamentais que organizam a convivência política de um povo. Eu só gostaria de dizer aos novos vereadores que nós não saímos derrotados. Pela primeira vez na história foi lançada a ideia de greve. Pela primeira vez na história desta cidade
foi despertada a cidadania no servidor público. Lembrando que os senhores são, na verdade, os detentores do poder. Vocês são servidores públicos, nós somos agentes públicos, agentes políticos. Estamos aqui de passagem. Os senhores ficarão. E os senhores tiveram companheiros nesta noite. Conseguimos uma vitória grandiosa. Não desprezem a possibilidade de greve nunca. Não se sintam intimidados naquelas reuniões que dizem para vocês é isso ou nada. Não se intimidem diante dos emissários do mal, dos saqueadores dos cofres públicos. Senhores servidores, os senhores tiveram uma vitória brilhante nesta noite. Vocês tiveram a consciência do joio e do trigo. E a história vai continuar. Palanques futuros virão. E é importante que guardem a noite de hoje para saberem distinguir o bem do mal. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Luciano Alexandre Moraes. Quero justificar meu voto favorável às emendas do vereador e também dizer ao funcionário público, a todos aqueles que têm acompanhado a TV Nepomuceno, que estiverem prestando bastante atenção na reunião, vai entender com clareza a total destinação que foi a votação dessas emendas. Votei favorável uma emenda totalmente inconstitucional, porque o servidor público tem ciência disso. Participamos das assembleias do sindicato. Só quero deixar registrado uma coisa. Dentro deste plenário não existe vaquinha de presépio. Então, se o servidor prestar atenção na reunião, ele vai entender profundamente o que aqui aconteceu. Obrigado. Pela ordem. Com a palavra, vereador José Rodrigues Avelino. Eu também votei nessas emendas do novo vereador Washington, mesmo ela sendo inconstitucional, votei a favor, mesmo sabendo que ela não ia passar, e que mesmo que passasse vai ser vetado, mas o servidor público vai ver que a gente votou a favor desse acréscimo, dessa emenda modificativa, emenda, mesmo que não fosse passar, mas então eu justifico, é inconstitucional, mas votei favorável à emenda do novo vereador, ou qualquer vereador que apresentasse a emenda, que mesmo inconstitucional, eu ia votar a favor. Essa também são uma justificativa, senhor presidente. Muito bem. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedro Giovanni. Eu já havia justificado, mas cabe ainda dizer mais um pouco. Dizer que também o vereador aqui, tem os comentários gravados aí, foi filmado, né? Não se preocupa em fazer média para ninguém, não. Acostumado a trabalhar desde pequeno, sempre vim de uma família pobre, não tenho preocupação nenhuma de estar nessa casa. O único motivo pelo qual coloquei meu nome, dispus meu nome um dia para vereador, foi para poder fazer alguma coisa, aplicar alguma ideia minha, né? De poder ajudar, servir, porque nós somos servidores. Então, eu não tenho essa preocupação. Vou basear sempre pela coerência e pela lei, que é o que rege tudo. Eu espero que daqui a pouco não queira utilizar a lei, senão vai ficar meio incoerente. Meio incoerente utilizar a lei em outro momento, propício às suas vontades. Utilizei a lei como deve ser utilizada. E tenho o conhecimento que o funcionário nosso é muito mais... tem muito mais esclarecimento do que os vereadores imaginam.
né? Eles têm muito mais esclarecimento. Pude constatar isso, né? Não só nas reuniões, mas por conhecimento próprio do ser um servidor. E dizer que, dentro daquilo que a gente estava no nosso limite, que eu imagino que seja o nosso limite, né? Eu participei das reuniões, né? Eu esperava até mais união, infelizmente não houve, mas tenho certeza. Uma coisa que foi dita nessa casa, e que pelo menos essa é uma coisa certa, é que realmente os funcionários dessa vez resolveram mesmo lutar pelos seus direitos, coisa que não acontecia antes. Não acontecia isso antes, né? O funcionário não se envolvia, começou a se envolver, né? Começou a se pensar até em greve. Ótimo abrir isso, ótimo, né? Mas ainda precisa mais. Tenho certeza que o ano que vem vai ser melhor ainda do que foi esse ano. Mas aqui deixo claro meu dever cumprido, né? A minha tentativa é limitada e que eu sei disso, que significa limite. É só isso, presidente. Presidente. Palavra Júlio César Ezequiel com justificativo de voto. Como já sabido aqui dessa casa, nós não podemos dar gastos ao executivo, porque os poderes, entre aspas, poderes, são distintos. O vereador Osti mesmo sabe, que ele já foi assessor jurídico da prefeitura, que nós não temos autonomia para fazer essa lei funcionar, porque nós não trabalhamos com o erário público, com o dinheiro público, nós trabalhamos com lei. Então já é sabido da Constituição que nós não podemos dar gasto ao executivo. Quem dera eu estar aqui podendo dar um aumento de 30%, 40%, 50% para o funcionalismo público. Mas quem pode fazer isso é o executivo dentro das suas limitações. Muito bem, vereador Júlio César Ezequiel, com a justificativa do voto. Agora leva o projeto, sem emenda, o projeto de lei complementar número 152 de 2014, que concede a revisão geral anual e o reajuste do vencimento e auxílio alimentação aos servidores públicos civis do município de Nepomuceno, da outras providências. Levo em primeira votação e discussão. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados. Que forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado por 2 votos contrários, com justificativo do voto. Vereador José Rodrigues Avelino. É a mesma justificativa. Eu votei contra esse projeto nesse índice, porque muitos falam que a gente não luta por eles. Então, eu votei contra o projeto e vou sim com a emenda. Eu quero secundar a opinião externada pelo ilustre vereador e dizer que eu não me compactuo com pressão, com tirania, com cartas marcadas. Eu lamento que o que seria por Ulisses Guimarães e Tancredo Neves a porta da democracia e da liberdade tenha se transformado na arma dos prepotentes, dos tiranos, para sobrepujar a população, para sobrepujar os direitos que foram conquistados através da perda de vidas preciosas, como foi o Araguaia, como foi a casa de Afonso Pena, como foi o Centro Acadêmico Afonso Pena. E eu invoco os espíritos que já se foram, que não morreram em vão, porque, bem lembrado, o vereador,
com a notícia maravilhosa de que o servidor público hoje discute os seus valores. E os falsos profetas estão com os dias contados. Assim que restabelecer o império da lei, da verdade, o império da isonomia e da real distribuição de valores. Lamentavelmente, não conseguimos nosso intento. Não fomos grandes o suficientes para lançarmos uma luta pelo futuro. Mas cada dia é um dia. Hoje, retiro a palavra, a expressão sozinho. Já não estou mais sozinho. Quem sabe, como diz o vereador, o ano que vem, essa nossa luta dê frutos e consigamos sufocar a opressão ao invés de sermos sufocados e darmos mais dignidade ao servidor público do município de Nepomuceno. Com a palavra, vereador Pedro Giovanni Militano. Só dizer, senhor vereador, uma coisa que eu esqueci também de dizer nessa casa, quantas pessoas, funcionários, me procuraram, inclusive da Policlínica mesmo, né, e pedindo para que votasse o aumento também, né, já uma vez o funcionário tendo conhecimento da situação, né, então, através disso, peço a Vossa Excelência, e aqui também deixo aos funcionários aqui, né, essa situação, peço a Vossa Excelência que coloque também em reuniões extraordinárias, se for possível, se os vereadores aceitarem, porque já querem, muitas dessas pessoas já estão precisando desse reajuste. Muito bem, vereador Pedro Giovanni. Inclusive, teve vários servidores que ligando aqui nessa casa para saber informação a respeito dessa votação. Secretário, várias pessoas perguntando se seria resolver hoje. Então, eu coloco o pedido do vereador Pedro Giovanni Militani em votação para que se leve ainda hoje o pedido de extraordinário no projeto complementar de 152 de 2014. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados. Se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa. Aprovado. Então, o projeto em primeira votação, projeto de lei 152 de 2014. Passa agora para o sexto projeto de lei número 539 de 2014, que dispõe sobre a criação do funcionamento do Conselho Municipal do Idoso e da outras providências, esperando parecer das comissões. Vai às comissões. Agradecer aí a presença, mais uma vez, do presidente do sindicato, nosso João Amaral continuou no plenário dessa casa, também o Luiz Carlos, vice-presidente ali do Sindicato dos Funcionários Públicos. Esse aí. E também nosso amigo Jorge do Dulce, lá da comunidade Espraiado, muito obrigado pela sua presença. Enriquece aqui a nossa reunião, nosso plenário, que as pessoas que também têm nos acompanhado via internet, e também na TV Nepomuceno. Bom lembrar que todas as reuniões são transmitidas no dia seguinte, na íntegra, às 19 horas na TV Nepomuceno, com reprise na sexta-feira e com entrevistas dos vereadores também nas terças, quartas e quinta-feira. Eu levo agora, foi pedido tempo, projeto de lei complementar número 540, 2014, põe sobre a criação de funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Mulher e da outras providências, levo os pareceres às comissões. Projeto de lei, enquanto está sendo feita a leitura, levo o projeto de lei número 550, que autoriza a desafetação de doação de bens móveis pertencentes ao patrimônio público e da outras providências. Levo esse parecer também às comissões. Projeto de lei número 540, pedido de tempo também nas comissões.
Nós estamos levando nesse momento o projeto de lei número 550/2014, que autoriza a desafetação de dação de bens e pertencentes ao patrimônio público e dá outras providências. Agora, nesse momento, levo também o projeto às comissões, projeto de lei número 552 de 2014, que estabelece as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento municipal de Nepomuceno para o exercício 2015 e dá outras providências. Projeto de lei número 552 de 2014, que estabelece diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município de Nepomuceno para o exercício 2015 e dá outras providências, também é pedido de tempo. Nada mais havendo, passo para a ordem do dia da próxima reunião. Projeto de lei número 549, projeto de lei número 149, projeto de lei 150, projeto de lei número 539, projeto de lei número 540, projeto de lei número 550 e projeto de lei número 552. Nada mais havendo, encerra essa reunião. E também a ordem do dia da próxima reunião, 553, 554, o projeto de resolução 26 e projeto de resolução número 27. Nada mais havendo, encerra a reunião, 57ª reunião. Muito obrigado a todos que participaram da reunião. Passa agora para a 10ª reunião extraordinária do dia 9/6/2014. Projeto de lei complementar número 152 de 2014. Projeto de lei complementar número 152 de 2014, que concede a revisão geral anual reajuste. Eu vou pedir, antes de fazer a leitura, eu vou pedir à nossa secretária, a vereadora Vilma, que faça a chamada. Cláudia Andrade Pedroso. Presente. Éder Nascimento. Francisco Ricardo Garrido. João Presente. Guedes. Presente. José Rodrigo Avelino. Presente. Júlio César Ezequiel. Presente. Luciano Alexandre Moraes. Presente. Marcelo Augusto Vilas Boas Alves. Presente. Pedro Giovanni Militani. Presente. Washington Correia Lima Neto. Vilma Aparecida Garcia. Muito obrigado à vereadora Vilma, sempre atuante aí conosco, como secretária dessa mesa. Passa agora o projeto de lei complementar número 152 de 2014, que concede a revisão geral anual e o reajuste de vencimento de auxílio e alimentação aos servidores públicos civis do município de Nepomuceno e dá outras providências. Esse projeto levo ele sem emenda em segunda discussão. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados. Que forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado por um voto contrário, o vereador Washington Correia Lima Neto. Muito bem, sem justificativo de voto, o vereador Washington Correia Lima Neto. Com a mesma justificativa, nada mais havendo, que Deus abençoe a vida de vocês, vão em paz, que tenham uma semana abençoada por Deus.